Boa tarde a todos, está começando mais um Fala Monte Alto, o último Fala Monte Alto agora de 2025. Eu tinha comentado com o Zé Nascimento, vou apresentar todos que estão compondo a mesa aqui hoje, mas eu comentei com o Zé Nascimento a importância da gente terminar o Fala Monte Alto, o último aqui de 2025, contando a história de Monte Alto. Então eu fiz um convite ao Zé, ele falou, não, então a gente vai chamar mais dois amigos meus que a gente junto, a gente vai contar a história da nossa cidade. Está aqui o Valdecir Pedro Sanches, que já participou aqui do Fala Monte Alto, com toda a sua história de vida, sua história pessoal. Estamos recebendo também o Beni aqui pela primeira vez no Fala Monte Alto. E o Zé Nascimento, eu quero antes de mais nada agradecer imensamente por vocês terem aceitado esse convite, terem aceitado aqui bater esse papinho e contar um pouquinho da história da nossa cidade para aqueles que nos ouvem e também nos assistem. Uma boa tarde, vou começar primeiro com o Zé Nascimento. Lucas, boa tarde a você, obrigado por formular esse convite, a segunda vez que estou aqui, já tive num programa total, né? E agora você me convidou e a gente fez a extensão para a gente atender o seu pedido, que eu acho que é oportuno. E para mim é um prazer estar aqui nesta casa onde eu iniciei praticamente na parte radiofônica, tinha começado antes no jornal, foi o primeiro a fazer a parte social, mas aqui na Rádio Cultura onde eu me desenvolvi. E eu estendo agora o meu boa tarde a todos os ouvintes que estão nos ouvindo e também aqueles que nos assistem e mandando um boa tarde aos amigos que estão na técnica, Caê Cristiano, e também temos Edmar, ele que presta um trabalho excelente aqui na Rádio Cultura de Monte Alto, principalmente na rede social e fazendo esse trabalho técnico. E agora também parabenizo por estar aqui presente e a gente formulou o convite e eles estão aqui presentes e a gente vai, dentro desta hora, fazer o nosso melhor, trazer algo de Monte Alto do passado, do presente e perspectiva do futuro, né? Boa tarde, Sanches, e boa tarde, Benê. Quero agradecer ao Benê. Benê, muito obrigado por comparecer aqui conosco hoje. Boa tarde, Lucas, boa tarde, José, boa tarde, meu amigo José Valdecir Pedro Sanches, meu vizinho. Lucas, é um privilégio, é uma satisfação estar aqui no seu último programa de 2025. Já acompanho o seu trabalho, sei da sua competência, da sua integridade, do seu talento, do seu profissionalismo. Você, inclusive, começou também já no nosso grupo de jornalismo, né? Estamos aqui, então, hoje, boa tarde para os internautas, para os ouvintes da Rádio Cultura. Estamos aqui para a gente bater um papo, contar um pouco da minha história, da história de Monte Alto e ver as perspectivas do futuro aí que nos reserva. Sanches, mais uma vez obrigado por comparecer novamente aqui ao Fala Monte Alto. Boa tarde, Lucas, boa tarde, José Augusto Nascimento, boa tarde, Benê, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. É mais um prazer novamente estar aqui, né, no seu programa de sucesso, e quero parabenizar primeiramente a Rádio Cultura aí pelos 74 anos, agora dia 20 de dezembro, que lá iniciou em 1951, né? São 74 anos de história. E que história tem a Rádio Cultura? A todos os funcionários, a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto e da nossa região. Parabéns a todos. E vamos lá com esse programa bacana que você está à frente dele. Sucesso novamente, que 2026 seja mais sucesso ainda. Muito obrigado. Você é a revelação de 2025 da parte de imprensa de Monte Alto, da qual te parabenizo, cara, e tenho o máximo prazer de ser seu amigo. Muito obrigado, ser muito obrigado. Também o seu simpatizante e saber que o seu programa hoje é sucesso e dentro desta humildade que você tem, apesar da sua formação de advogado, que você sabe escutar e sabe falar e sabe conduzir, você para mim é a revelação de 2025. Muito obrigado. E para vocês que estão nos acompanhando, queiram mandar uma mensagem, queiram mandar uma pergunta para eles aqui, através das nossas redes sociais, no Facebook, pode mandar um comentário que eles terão a honra e o prazer de responder vocês. Ou pelo WhatsApp, que é o 3242-1258. Vocês mandaram, todo mundo mandou um pouquinho de imagens, a gente vai começar a mostrar algumas aqui pra gente comentando e vocês contarem um pouquinho dessas imagens, da história dessas imagens que vocês mandaram pra gente. O Edmar vai colocar a primeira aí. Aí estou fazendo trabalho na época para o jornal O Imparcial e também fazendo trabalho de imprensa, da qual eu faço particularmente pelo YouTube. E ali, volta um pouquinho, Edmar, volta aquela foto anterior aí. Edmar Morgado, da qual recebe o nome do Estádio Municipal de Monte Alto, da qual
Esse cara revolucionou o esporte de Monte Alto. Por isso que recebe o nome do estádio e que a gente tem por obrigação tombar esse estádio aí, porque não podemos perder o que já perdemos em Monte Alto. Já que estamos falando de Monte Alto, não podemos perder. Esse é o senhor que está ali sendo entrevistado pelo João Moreira, ao lado Chico Oliveira, que fez parte. E ali, se a gente for ver, fizemos parte da equipe 1090 da Rádio Cultura de Monte Alto. João Moreira fazendo os comentários, Chico Oliveira narrando e eu no plantão esportivo. E anteriormente tinha Paulinho Pessoa, da qual não está nessa foto aí, porque ele já estava em Ribeirão Preto e posteriormente em São Paulo, onde ele está hoje, na Rádio Capital. Pode seguir. E aí estou entrevistando um dos prefeitos que teve uma passagem maravilhosa por Monte Alto, Dr. José Rodrigues, também entrevistando ele dentro de um evento esportivo. E tem um detalhe, pela Rádio Cultura também, eu e Paulinho Pessoa iniciamos a primeira transmissão esportiva do salão. Hoje tem o salão que é na cidade de Monte Alto, né? Transmitido pela Rádio Cultura e outros órgãos de imprensa. Mas quem inaugurou esse trabalho aqui, na antiga quadra José Pizarro, foi Paulinho Pessoa narrando e eu comentando, eu fazendo a parte de reportagem. E ali está Dr. José, que também deu um apoio muito grande. Aí está Dr. Elias Badur, era o Zé de cima e o Zé de baixo, né? No encerramento do campeonato de futebol dentro do estádio municipal. Olha como é que está festivo aí. E eu pela Rádio Cultura, já naquela época, né? Comecei no plantão e depois fui repórter da Rádio Cultura. E ali foi um imenso prazer. Quem mais entrevistou Elias Badur em vida fui eu. Eu tive esse prazer de acompanhar todo esse trabalho dele. E aí o Benê vai falar um pouquinho onde ele morou nessa casa, né? Exatamente, esse é um imóvel da tradicional família Zacarias de Lima, né? O patrono da escola, que se localiza aqui na área central. E praticamente eu nasci, cresci, vivi toda a minha vida aí. Não, na verdade, não a parte de cima do imóvel, mas sim no porão da casa. Eu, na verdade, residia no porão do imóvel. Todas essas janelas embaixo, na parte inferior, era o porão. Mas a minha residência, mesmo nossos cômodos, ficava mais atrás do imóvel, né? E aquele portão principal, que era o portão da família, né? Sua família tinha o direito de entrar, a gente entrava pela lateral. Minha mãe foi caseira por mais de 40 anos dessa família. Mamãe que esse ano partiu para o campo infelizmente, espiritual. Perdi ela em junho, e depois, 3 meses depois, perdi minha irmã também, que cresceu. E uma curiosidade que eu tenho muito dessa casa, a gente já estava numa fase de crescimento, e havia cômodos no porão que a gente não cabia, principalmente, acho que era grande, na verdade era grande, era bem espaçoso em termos de acomodações, mas de altura não, por ser porão. Então teve uma época da nossa vida que a gente tinha que se encurvar para poder entrar em certos cômodos da nossa residência. E o Benê é baixinho também, né? E a minha mãe já tinha essa preocupação. Para quem não sabe onde é essa residência, é lá na sorveteria, hoje a atual sorveteria Cremoso, na esquina da Praça Central, lá. Às vezes, para quem não está acompanhando por imagem, só está nos ouvindo, é onde é a atual sorveteria mas Cremoso. Alguns vão lembrar também que antes de ter a sorveteria, ela já foi também uma casa noturna, né? Que foi uma choperia. Ela já foi uma revendedora de moto, que foi uma... A Dafra foi lá, né? Isso, foi. Ela já teve várias utilidades ali. Inclusive, na época, a família, ela tinha intenção de vender para construir um espigão, um imóvel, mas já existia aquele lá atrás, ó, tá vendo? Uhum. Já existia. Só que quando o arquiteto fez o projeto, ele queria que a frente ficasse voltada para a praça. Então ele teria muito mais facilidade de vender os apartamentos. E os moradores de lá já entraram com uma ação que eles iam tirar a visão deles. Da praça. E aí no fim não acabou nem... tá hoje essa sorveteria aí. Aí tá a Capela de São Benedito, onde eu toquei sino muitas vezes ali, tá? E um detalhe, a cidade morria nesse ponto ali. Ali tinha um cemitério com muros baixos e essa capelinha que existia, né? É a parte minha de infância. Eu fui com 2 anos morar na Rua Brasil 70. Dali para baixo não existia mais nada. Meu pai é que construiu essa casa que existe até hoje, da qual eu resido lá, tá? Então meu pai e minha mãe e eu fomos os que começou a morar dessa parte da Calabra para baixo ali.
Não existia Vila Gadini, não existia Alvorada, também não São Guilherme, não existia Santana, Bandeirantes, da qual o pessoal conhece ainda por Vila Pires, porque pertenceu para Ângelo Lário e Antônio Gonçalves Pires. Tem a Jardim das Nações também, né? Isso. Depois veio Bandeirantes, que foi o primeiro bairro rural, o primeiro bairro habitacional. Depois veio Centenário, no ano do Centenário. Depois veio Laranjeiras, porque tinha um laranjal ali. Depois, logo em seguida, veio Cidade Sonho, o Vale do Sonho, na sequência. Depois veio, na sequência, também o Canaã e outros bairros mais que foram dando sequência ali. Mas a primeira casa que teve ali, nessa parte baixa, foi do meu pai. E hoje, nesse ano de 2025, faleceu meu pai e também minha mãe. Eu sou o mais velho morador dessa parte baixa da cidade. Se queria coisa histórica, está aí. Uma situação histórica da qual eu registrei com meu pai e minha mãe em vida, né? Isso está registrado no meu canal do YouTube, para quem quiser assistir posteriormente. Mas esta capela, né, na época, a gente frequentava tanto para participar das missas, como terços. Então era o ponto onde a gente vivia ali na infância. E que traz boas recordações, né? E que hoje temos uma outra cidade na parte baixa, né? E que a gente orgulha muito nessa expansão que a cidade de Monte Alto teve. E aí temos o Monte Alto Clube. Eu acho que uma das percas maiores que nós tivemos em Monte Alto, já que a juventude hoje clama por algo para, no caso, vivenciar, participar, viver, ter músicas, tinha piscinas, tinha salão de jogos, tinha um salão social maravilhoso, tinha uma sauna que era de primeiro mundo, né? Uma sauna de primeira, que a gente tinha um orgulho, né? E foi uma grande perca, devia ter sido tombado esse patrimônio. Hoje, o que tem lá? Muros, gramas, matos e não tem nada mais. Quer dizer, perdemos um patrimônio do município e ele se perdeu, infelizmente. Ô Zé, inclusive, ao lado do Monte Alto Clube tinha a quadra José Pizarro, que eu me recordo na época, veio o Ted Boy Marino aqui em Monte Alto, o pessoal na luta livre. Eu assisti. E eu fui assistir o Ted Boy Marino ali na quadra José Pizarro. Não só, Nelson Ned, Cláudio Fontana, Milionários é Rico, quando estourou o Botafogo, que tinha o time de futebol, que trouxe ele, lotou, mas lotou no extremo, não tinha mais lugar para nada, né? Paulinho Sudando, nessa quadra, trazia o pessoal para praticar a arte, principalmente de cambalhotas ali, na parte de ginástica olímpica, né? De acrobacias também, né? Sim, ali teve muitos e muitos da Escola do Comércio, aquele momento em que você pegava uma canequinha e participava da festa junina e dava entrada, né? E me lembro muito bem que uma das últimas festas que teve, nós estávamos lá. Estava ainda com o saudoso Alípio da Sabesp, e naquele momento que estávamos lá, um estrondo dentro da cidade. O que aconteceu? A Indoma estourou naquele dia que estava tendo uma festa junina da Escola do Comércio. São reminiscências que a gente traz na lembrança. E aí o Sanches vai entrar em acordo agora e falar um pouquinho. Foi na década de 80, quando eu então morava na rua 1º de Maio 281, no São Cristóvão. Meu pai vendeu uma casa e eu fui morar nesta casa, no Bela Vista. Ali essa casa era do Afonso Sestari. Quando ele construiu, só tinha a casa do escritório, a casa do Maximino Lourenço e a casa do Otavinho Costa Melo. Só tinha essas 3 casas. Eu fui morar nessa casa aí, junto nessa casa na época de 80. Que existe até hoje lá. E existe até hoje. Eu tô tentando lembrar qual é essa casa. Eu já vi ela, mas não tô lembrando aonde que ela fica. Não existia nem nome de rua. Inclusive, uma das ruas, quando não tinha nome, na época eu conversei com o Dr. Bertuca e falei para ele homenagear várias ruas de algumas pessoas que a gente conhecia. E na época eu transmiti para o Bertuga aí no Bela Vista, porque não tinha, você mora em qual rua? Na rua 1, Quadra Lote e não tal. Então eu passei para o Bertuga na época
Rua Chico Mendes Seringueiro, foi em homenagem ao Chico Mendes Seringueiro. Na morte dele, essa daí é Chico Mendes Seringueiro? Não. Essa aí é Gilberto Pastre, que é Nholemo, que foi em homenagem pro Nholemo, que eu me recordo, na época, quando eu morava lá em cima, umas vezes eu encontrei o Nholemo. Ele já não estava assim a memória. Eu encontrei e levei ele ali na rua São Paulo, no endereço que ele morava. Então, ele faleceu. Na época eu falei, vamos fazer homenagem ao Gilberto Pastre e o Nholemo, como também tem a rua Manuel Carvalho Lima, que foi o ex-prefeito de Monte Alto, também fundador dos Jogos Abertos do Interior, né? E outras ruas que a gente passou para o Demutran, que era o departamento de trânsito, que fez aí. Então essa aí foi uma das primeiras casas que o Afonso Sestari, porque quando eu comprei uma casa ali para fazer um terreno junto ali ao Afonso, eu estava morando com meu pai nessa casa aí. Tem minha irmã, né? Eu estou aqui sem camisa ali, sabe? Na época tinha uns 20 anos. Eu casei com 19 anos. Em 80 eu fui morar aí nessa casa no Bela Vista. Inclusive não tinha nem o viaduto. Não era viaduto. Na época o Elias fez uma interligação de bairros, né? Para que as pessoas que atravessassem a pista, porque teve vários acidentes na SP-305 aí, nessa pista José Pizarro. Então, o Elias fez a interligação do bairro, posteriormente ele fez as alças viárias, né? E foi quem melhorou o bairro. Inclusive, eu, quando morei no Bela Vista, eu ia até o posto. Tem uma casa lá em cima que dizia, a Sabesp não participava lá. Mas quer que eu te falo aí? Aqui eu entro nessa parte. Não, aí. eu vou até te comentar, porque eu abri o relógio da água, a água descia e subia por gravidade nas casas, Como a Força e Luz também não participava da parte da prefeitura, era separado. Aí depois, né, foi na época o Elias, inclusive o novo Bela Vista, foi uma Coab que o Elias fez. Mas aí que tá, deixa e aí você complementa também que você é da época. Aí. E eu parabenizei ele pelo golpe de mestre que o doutor Elias Badur fez. Por quê? O Afonso Sestari viu que não tinha lotes na cidade disponível e aquela parte era muito bonita, era um morro ali e tal. E ele realmente, quem subia ali, via ali o local, olhava para baixo, era um local Bela Vista mesmo. Você tinha uma Bela Vista, da qual batizou o nome dali, Bela Vista, porque tinha um local ali chamado Bela Vista, ali o recinto ali que era rural. Aí ele vendo essa situação, ele começou a fazer. Só que aí esbarrava nas situações de engenharia e de várias coisas. O que ele fez? Abriu os lotes, os locais, pode ver que até hoje tem rua ali que não tem ainda pavimento, né? E o que ele fez? Ele realizou, aí precisava de água. Ele perfurou um poço. Precisava fazer o esgoto. Ele fez baixinho, fez bem rente, para também não gastar tanto, né? Então ele fez precariamente para atender a população. E o pessoal foi comprando, quer dizer, nas vendas ele foi fazendo alguma melhoria. Mas chegou um ponto que quando acontecia de ter problemas relativos à água, o caminhão da Sabesp tinha que levar. E aí o preço era muito caro. E aí o Elias, vendo essa situação, quando ele ganhou uma das eleições, o que ele fez? Ele jogou um conjunto habitacional. Isso, o Novo Bela Vista. Novo Bela Vista que está atrás. Quer dizer, aqui, em muitas das ruas não tinha pavimento, lá ele colocou com toda a estrutura. Isso. E a Sabesp teve que engolir e pegar aquele loteamento e fazer toda a infraestrutura, teve que refazer de ponta a ponta, água e esgoto. E naquela época o esgoto era caído diretamente no córrego, no Rio Turvo. Então, mais uma que o Elias teve a ousadia e a visão de fazer esse trabalho ali. Agora são 13 horas e 18 minutos, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. Agora são 13 horas e 21 minutos, estamos no segundo bloco do Fala Monte Alto, aprendendo um pouco sobre a história da nossa cidade, com a nossa mesa completa hoje, com o Zé Nascimem, com o Adesir Pedro Sanches, o Beni que está contando um pouco da sua história. A gente tem mais imagens aí onde o Beni vai falar um pouquinho também da sua trajetória aí. Essa aí já é uma parte social, né? É o Grupo Fala Mansa, que esteve em Monte Alto, naquele projeto, se eu não me engano, é do Circuito Cultural. Acho que foi do Circuito Cultural, né? Estiveram aqui na cidade. Tiveram. Gente, olha, todos os músicos muito simpáticos, deram um show mesmo. Sou fã deles.
esse episódio foi assim uma coisa que eu jamais vou esquecer da minha vida. Eles estavam para fazer um show do Bancários Capes Clube, o baile do Havaí, na época, estava marcado para setembro. O baile do Havaí. E coincidentemente eu não ia. Eu não ia porque já tinha saído o comentário que o baile tinha sido cancelado por problemas de mau tempo, né? E ele já estava hospedado no Optimum e estava procurando alguma coisa para comer antes de ir embora. E coincidentemente eu entrei na lanchonete que fica aquela ali onde hoje é o Cheirinho Bom, é numa hamburgueria. E coincidentemente eu estava pronto para ir para uma balada em São José do Rio Preto. E eu entrei e eu vi ele sentado. E falei assim, Somebody Love, que é o bordão dele, né? No personagem dele. Ele falou assim, não, depois dessa, eu sou seu fã. Você foi lembrar disso agora, por exemplo, porque eu acompanho o seu trabalho. Falei, não, eu quero uma foto. Aí ele chamou a produtora dele, fizemos essa foto. Aí, posteriormente, ele voltou, retornou, né? Ele acabou fazendo o show, o baile do Havaí no Campestre. Depois eu tenho uma outra foto que ele me deu um CD autografado. Acho que eu não sei se eu coloquei ou não, mas aí eu também foi aquele lá é da Unimed, né? Paulo Ricardo. Também foi um jantar da Unimed, Paulo Ricardo. São fotos assim essa daí pra mim é uma das melhores fotos, né? Segundo campeonato de basquete. Que recebeu o seu nome. Não, esse não foi o meu nome, não. Esse daí foi... Você como atleta? Não. Olha lá, o José Bacalhau. Esse aí foi em 2016. Nós fomos campeão... Primeiro título. Olha lá, o segundo é que nós fomos vice no primeiro, em 2015. Esse é o primeiro título do MED, em 2016. Tá vendo? Que é o segundo campeonato. Mas depois você foi esse sim eu fui homenageada. Foi em 2019, da qual eu não participei. Em 2019 eu não participei. Depois veio a pandemia. Esse também é histórico também. Foi quando eu tive o prazer e a satisfação de receber o convite da Secretaria de Esportes, através do Diomedes, para fazer o acendimento da tocha, saindo daqui. Essa repórter é a Cíntia Mitsumuri. Ela não faz mais parte da equipe da IPTV, mas tive contato com ela, mas é que não aparece. Depois também o Geraldo Neto esteve logo em seguida aqui na cidade. Foi um momento único da minha vida. Aí foi uma reportagem, né, o momento que eu fiz a pira, né, o acendimento da pira, para passar para o representante. Acho que foi para São Carlos na ocasião, se eu não me engano. Acho que foi para São Carlos. Aí eu percorri um trecho. Onde que foi o acendimento? Foi lá no Babi? Não, a tocha aqui no obelisco que tem aqui na Praça Dr. Luiz Acaridino. Tem esse obelisco lá, né? Foi o último a acender a pira. A pira, foi o último. Esse ano o Ganzella acendeu em Ribeirão Preto, na Cava do Bosque. Isso, na verdade eu fui o último atleta convidado montealtense a fazer esse acendimento junto à pira. Mas ninguém fez depois. E na ocasião a prefeita era a Silvia Meira. Aí foi homenageado, né? Foi da Ronaldo Ganzella, coordenador, meu amigo inseparável, meu professor. Tenho conhecimento de basquete graças ao professor Ulisses. O Diomedes, na ocasião, era o secretário de esportes. E o tio Roquinho, né? Que é o inseparável colaborador, né? Da secretaria, que hoje está numa rede da Unidade Savenhago, aqui de Monte Alto. Ele aposentou Isso. Do trabalho de esporte e o trabalho prestado à Prefeitura Municipal de Monte Alto. Isso. Grande Roquinho. Aqui foi quando o primeiro campeonato, né? Nós ficamos em segundo lugar. Nós perdemos para a equipe do Soneguinho. Se eu não me engano, foi uma diferença de 2 pontos. Essa foto também eu acho uma foto que eu deveria ter colocado, que é o Zé, até então colaborador da Sabesp, nunca esqueceu do Dia Mundial da Água, sempre visitando as redações, trazendo um mimo, trazendo aquela palavra de conscientização. E antiga sede do Jornal Cidade Sonho, a Camille, que é a diretora do meio ambiente, né, Zé? Isso, Eliane Camilo. Eliane Camilo, Capelani, e o Galo. O Galo, que é nosso companheiro de trabalho, e hoje depois está em Ribeirão Preto hoje. Todo dia 22, que era o dia da água, eu percorria, eu como Relações Públicas da Sabesp, fazendo um trabalho de imprensa, eu ia até a imprensa, vinha aqui na Rádio Cultura e todos os órgãos de imprensa levavam um mimo e tinha esse espaço aberto para a gente falar um pouquinho sobre
o principal líquido que existe em cima do planeta, que é a água. Esse aí eu não sou fã, mas não condicional. É o MC Guimê, né? Que teve aqui em Monte Alto fazendo um show aí numa casa noturna da cidade. E através do nosso Monte Altense, o anão, o Pedrinho, foi ele que foi o organizador do evento. Aí tive acesso ao camarim lá, fiz questão de guardar isso aí como recordação. Agora chegou. Agora é o Sanches. Eu estou depois, olha, só esse, como que eu posso dizer, do meio, atendendo aí no balcão da farmácia da escada. Eu iniciei meu trabalho na farmácia da escada em 77, em 1977. Aí tem o Amorim, Indalécio, tem o Luiz Carlos Fini, o José Sebastião Dal Santo no canto, o Carlinho do lado direito, eu estou no lado esquerdo ali, aquela cabeleira, quando eu tinha cabelo, na época, em 77 tinha cabelo, né? Com vários clientes da farmácia, onde eu iniciei no ramo de farmácia. Antigamente, antes de entrar na farmácia da escada, eu trabalhei no ambulatório da Cestária Industrial e Comercial, né? No ambulatório, juntamente com o Marcos Anelato, que era o químico responsável da Cestária. Depois eu pedi a conta do Cestária e fui trabalhar na farmácia da escada em 1977 e trabalhei lá por um período de 7 anos, né? Foi na época, inclusive, eu estava uma vez, eu me recordo até hoje, José, que teve eu não me recordo o cantor, ele veio a cantar no Monte Alto Clube, eu não me recordo o nome dele. Ele chegou a pedir um Presto Barba e subiu na escada, porque ele ia fazer um show no Monte Alto Clube. Eu não me recordo o nome dele, faz tanto tempo, faz quase 50 anos, né? E eu atendi ele lá na farmácia da escada, isso há 50 anos atrás, né? É uma escada porque tinha que subir, né? Tinha que subir ali na Ionhô com a Herculano Livramento. A Rádio Cultura ficava ao lado ali também. Isso, exatamente. E atrás da farmácia era a Rádio Cultura na década de 80. O Paulinho Boa Pessoa, acho que é o Paulinho Boa Pessoa, que era de Bebedouro, estava lá também, era locutor de lá. Na época eu ia sempre, parava ali, tomar meu cafezinho, né? E a farmácia escada do lado tinha o Cine Guarani. E o Cine Guarani. Logo na sequência. E ao lado Cuca Fresca, Toninho Cuca Fresca. Era assim, era ali que eu comecei em 77. E depois tinha a Droga City, né? Em frente ao lojão da cidade, né? E a padaria Delícia do lado. Então, Droga City da família Manteia. Do seu João Amanteia, né? E do Luiz Amanteia, da Dona Deise. Descendo um pouquinho, tínhamos Nelson Matsumura. Isso, Matsumura. Que quando eu tirei a primeira foto de terno, José, era que a terno cortada atrás, eu usava na frente. Em 1978, quando eu fui tirar a carta, tirei uma foto com o terno que era para todo mundo. Ou gordo ou magro, servia para todo mundo. Na época do Nelson Matsumura. E essa foto foi no ano 2000, quando então Carlos Miranda, o eterno vigilante rodoviário, no ano 2000, que veio a primeira vez em Monte Alto, com ao lado o professor Toninho Arruda, né, ali esse fêmur de dinossauro, né, eu levei o Carlos Miranda para ele conhecer o Museu de Paleontologia e posteriormente, depois, como vereador, eu dei o nome, projeto de lei. O Museu de Paleontologia chama Professor Antônio Celso de Arruda Campos, em homenagem ao professor Toninho. Que foi meu professor e da qual fui o primeiro a entrevistar, está no canal do YouTube também, quando não tinha ainda os museus e estávamos na última sala do Centro de Artes. Quem estava filmando era o Pissuti. Com a filmadora dele, nós em VHS fazendo a filmagem. Na hora que acabou a entrevista, o Pissuti falou assim: cara, realizei meu sonho de filmar esse senhor e você vai estar de graça para fazer as perguntas que foi fazendo. E ele estava naquele estado de professor também, em alta, assim, foi pegando os ossos, que estava tudo assim, mais ou menos separados, né? E mostrando que foi coletado e, no caso, talvez que os índios tinham utilizado aquelas peças, aqui os fósseis que foram encontrados, tal. Quem sabe no futuro tem um museu. E ele foi meu professor e tive também o prazer de fazer 3, 4 entrevistas com ele em vida.
e que esse museu hoje também é o nosso ponto histórico da cidade e de muita E visitação. conhecido mundialmente, né, Zé? Ó, agora são 13 horas e 32 minutos, nós vamos para mais um intervalinho e voltamos já já. Estamos de volta aqui com Fala Monte Alto, falando um pouquinho da história de Monte Alto hoje. Quero agradecer a todos que estão comentando aqui na nossa transmissão, o João Gobi que está sempre por aqui. João Gobi fala boa tarde a todos vocês, um feliz ano novo e muita saúde a todos nós. A Cida Canaziro está por aqui também, boa tarde Lucas, José e Benê e o Sanches, feliz ano novo a todos. Tem a Gisele Francini, fala boa tarde Sanches, meu amigo Benê. Aí o Biga tá falando boa tarde a todos. Aí a Gisele fala também boa tarde a todos, feliz ano novo. Aí o Biga comenta, ó, onde é a loja Certeza foi a loja Pernambucanas. Aí a Gisele comenta no comentário do Benê, ela fala, eu lembro da Pernambucanas em Monte Alto, ali lembra da Dona Teresa, ela tinha uma quitanda próxima à igreja Santa Rita e hoje virou farmácia. Vocês se lembram aonde era Pernambucanas, onde é a loja Certeza hoje? Provavelmente sim, né? Sim, inclusive tem até uma história legal aí do Confusão. Logo ao lado ali, o pessoal ficava fazendo, engraxar sapato, né? E teve um dos cidadãos montealtense aí que foi a São Paulo, comprou uma daquelas caixas, né? E adaptou logo atrás ali da Casa Pernambucana, na Cupertino Boto, bem anexo ali com onde a loja Certeza hoje tem hoje o Lanchonete do Isaac. do Isaac. E colocou ali uma sapataria, um negócio tanto para passar tinta ou graxa, né? E a pessoa subia, ficava no alto, né? Isso. E praticamente passou por confusão, porque era uma pessoa que andava pelas ruas, gostava de beber, comer, bater papo e tal. Aí ele passou por confusão e falou, olha, isso aqui é para você não ficar dependendo de ninguém, você vai ter dinheiro para você sobreviver dignamente, você trabalha, depois você se diverte, procura fazer isso aí. Beleza. Ele começou a fazer o trabalhinho dele ali, passou um tempo, o cara viajava para outros locais, chegou um dia, ele passou lá e falou, bom, deixa lá no Confusão lá para mim ilustrar meu sapato, né? E passar uma graxa lá, né? Chegou lá, tinha outro senhor lá. Falou, cadê o Confusão? Não, o Confusão vendeu isso aqui para mim. Mas vendeu como? Ah, ele vendeu. Eu cheguei aqui, pedi para ele se ele queria vender, ele vendeu. Tá bom. Ilustrou o sapato e foi embora. Logo em breve encostou perto do Confusão, que estava sempre nos bares aqui da cidade, da Ionho do Livramento, né? Ô Confusão, o que aconteceu? Te dei um negócio lá para você ter um dinheiro, para você não depender de ninguém, ficar dependendo de favor, para você ter uma vida digna, para você ter um dinheiro, para você comer, beber, se divertir, ter onde você até morar, né? Para você não ficar dormindo pelas ruas aí e tal, né? Aí ele falou assim, não, arrumei bastante, um dinheiro bom, eu vendi. Pô, mas dinheiro bom, você ganhou. Para você, qualquer dinheiro que entrava, tava legal. Mas por que você foi vender? Não, o negócio foi bom, eu vendi. Mas quanto você vendeu, portanto? Ele falou, então, não vale nem uma terça parte do que eu paguei, que eu te dei isso aí para você. Ele falou, você vai ter que se viver desse jeito aí, porque não adianta você querer receber uma ajuda e você não aproveitar e você não fazer o melhor, né? Mas tem muita coisa de confusão ainda, né? Se sobrar tempo, eu conto mais. Eu acho que tem mais imagens aí que o Edmar vai colocar pra gente. Olha o Sanches aí. Esse é no Museu de Paleontologia. Esse senhor do lado direito é Dr. Ismar. Ele foi o coordenador quando foi inaugurado o Museu de Paleontologia. Ele que deu o suporte científico. E na época eu dei o título de cidadão montealtense para o Dr. Ismar, né? Então é uma pessoa que foi através, né, dele que todo esse suporte científico hoje está aí através do Museu de Paleontologia, que é conhecido mundialmente. Juntamente com o Carlos Alberto de Alencar, né? Cadê você, olha aí? E ele está aí junto na época, então, como cidadão montealtense também. Essa é uma das últimas vezes que o Carlos Miranda veio a Monte Alto. Ele está aí em frente ao hotel. Quando fui buscá-lo para ele ser homenageado no ano 2023, quando então ele recebeu o título de cidadão montealtense, porque desde o ano 2000 ele sempre veio em Monte Alto, gostava muito de Monte Alto e sempre ele tinha um carinho especial por Monte Alto. Então nós demos um título
né, de título. Não fui eu que dei o título, porque eu já não era mais vereador, mas eu pedi na época então para o doutor Fabrício fazer um projeto de decreto legislativo dando o título de cidadão montealtense para o eterno vigilante rodoviário, Que foi o primeiro mocinho da TV brasileira. O primeiro herói da televisão brasileira na década de 60. Em 61, na TV Tupi, recorde de audiência na época do repórter Esso. E ele com o cachorro o Tintim. O Lobo, cachorro Lobo, né? Lobo. Então, hoje, ele faleceu em fevereiro agora, foi com 91 anos, né? E ele foi enterrado ali no cemitério da Polícia do Estado de São Paulo, no cemitério Araçá, em São Paulo, onde tem lá uma cripta lá, ele está lá. Então, foi um dos primeiros. E na próxima foto, eu estou em frente à farmácia da Escada. Cabeludo, de quichute e calça boca de sino na época. Isso aí foi na década de 70, década de 80, 77 a 80, né? Ali no fundo é a loja do Jim Penhalber, né? O prédio do Jim Penhalber. Eu estou em frente à farmácia da Escada, então estou parecendo ali a casa. Do lado era o Unibanco, que era o Unibanco na época, não lembro o ano certo. E foi a época que eu comecei na farmácia da Escada e o início de farmácia. Depois, posteriormente, ainda eu fui trabalhar na farmácia da Santa Bárbara. Trabalhei por um período. Que é a mais antiga de Monte Alto. Mais antiga de Monte Alto, com 101 anos. E você sabe onde ela começou? Ela começou lá no bairro Tabarana, em 1924, com o seu João Tiago de Camargo. Inclusive, em 1955, o doutor Zé Rodrigues ficou noivo lá embaixo, lá na Tabarana, onde foi a farmácia do João Tiago de Camargo. Onde tem uma figueira lá agora. Tem uma figueira, eu fui lá também, já conheço. Em frente da última estação de trem de Monte Alto. Exatamente. E depois da farmácia que eu trabalhei em Santa Bárbara com o João Tiago de Camargo, com os irmãos Miquelin, em abril de 84, Zé, eu montei a farmácia, que depois em 88 você foi me entrevistar e eu tenho a filmagem até hoje guardada, né? Nós dois era magrinho, hoje nós estamos mais um pouquinho reforçados um pouco. Lucas e Benê, a primeira da Nhonhô. A primeira farmácia da Nhonhô. É a primeira da Nhonhô. E continua até hoje, né? Continua até hoje. Ele passou para o Maran. Rogério Maran. Ele está até hoje conduz comigo. Até hoje, mas a primeira, a hora que você desce a Nhonhô do Livramento, né? É a primeira. Que ela é só descida, né? É a primeira da Nhonhô. Exatamente. Isso já... E eu comecei lá em 84, parei em 2016, quando, após 38 anos de contribuição, eu me aposentei e a farmácia ficou para o Rogério e ele continua com a farmácia. Tem mais comentários aqui. O Thiago Durigan, não é o candidato, é o primo do Thiago Durigan, que também chama Thiago Durigan. Eu conheço. Ele tá aqui, boa tarde, meu amigo Valdecir Pedro Santos, tá mandando um abraço para você aqui. O Beto Baduro, boa tarde, Lucas, parabéns pelo programa Fala Monte Alto. Um grande abraço, meu amigo Sanches, ao Benê e também ao Zé Augusto, que escreve a história de Monte Alto. Feliz ano novo a todos. O João José Ulian, um abraço aos historiadores, e eles têm muita história de Monte Alto. Um feliz ano novo. A Gisele fala que o pai dela tinha um bar aqui na cidade, que é onde é a loja ortopédica do Sanches. Ela fala, meu pai teve um bar na cidade, era em frente à antiga Sica, hoje é a loja ortopédica Sanches. Ela falou que o pai dela tinha um bar lá. Tá. Na entrada da cidade. Isso. Perto do Português, que foi a primeira pizzaria de Monte Alto. Exato, o Português. Primeira pizzaria de Monte Alto foi lá? Do Português. Na eu esquina. comi pizza lá. Eu comi também, né? Era só lacarte. Essa eu não cheguei a conhecer, não. Cara, tem uma história, cara. Isso aqui é um programa de 1 hora só, é pouco pra nós aqui. Tem acho que mais uma da gruta aí, a imagem da gruta, pro Sanches comentar pra gente. Não, tá. Vamos ver se dá tempo. Enquanto isso, um abraço ao Carlão Matias, que tá também na audiência, viu? E essa aí é quando eu montei a farmácia em abril de 84, na Nhonhô Livramento, 1947. Então tem esse prédio é na esquina, esse prédio pertenceu a Ítalo Lanfredi. Quando eu fui alugar, o Dr. Mamed, né, que comprou o prédio, ao lado era a casa da Dona Vitória, do seu Toninho Manzoni. Depois é a casa do Daneluzzi, onde que é o do professor Francisco Floricultura, da Dona Rosina morava lá e a gente era conhecido ali. E depois, essa foto, eu tenho 2 fotos na verdade. Essa foto era do Elias no posto dele quando ele estava com uma Cinca Chambord.
E eu tenho uma próxima foto, eu não sei se foi postada essa foto também, que eu mandei, mas tá o Elias com uma Cinca jangada. Aí foi na época que o Elias falou assim, eu tive uma Cinca Chambord. Doutor Elias, quando então eu fui vereador junto com o Elias, de 2012 a 2016, e a gente sempre falava com ele e ele tirou uma foto com uma Cinca jangada que foi minha. E tá esse comigo. local que foi do Elias Badura hoje pertence para Faveri. Faveri, Posto Faveri hoje. O Beto esteve aqui, teve a Elba Transportes também, que era do Elias Badura, contou um pouco dessa história. Aí, essa aí é a famosa Gruta do Índio, do nosso amigo Lambari. Um dos locais mais bonitos da nossa cidade e primitivo. E primitivo, exatamente. E que a gente está falando para ele, automaticamente, quem sabe, vai também entrar em RPPN, da qual também mando um abraço para o Fabinho, que deve estar na audiência nossa. E parabenizo também para o Monte Alto, está hoje a cidade de 30 a 100 mil habitantes, como a cidade sustentável do Brasil, de todos os municípios, não só de São Paulo, mas agora do Brasil, em sustentabilidade. E essa aí é uma das fotos, um dos lugares turísticos de Monte Alto, né? Muita gente já conhece e muita gente ainda não conhece os pontos turísticos de Monte Alto. E essa foto é uma foto bacana dessa gruta, né? Que está lá na divisa que vai para a Cachoeira dos Martins, quase divisa com o Taiaçu. Então é um lugar muito bonito e do nosso amigo Lambari. Agora são 13 horas e 47 minutos, nós vamos para o nosso último intervalinho e voltamos já já. Estamos de volta aqui no último bloco do Fala Monte Alto. A gente vai fazer um giro aqui para fazer o encerramento do nosso bate-papo. Não foi uma entrevista, foi um bate-papo para a gente recordar um pouquinho da história da nossa cidade. Quero, antes de mais nada, agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui. Eu quero começar com o Benê. Benê, fica à vontade, pode fazer seus agradecimentos, fazer seus votos aí, fique à vontade. Primeiramente, gostaria de agradecer você, Lucas, que deseja muito sucesso, que esse programa se prolongue por muitos anos e que ele faça história que está dentro da Rádio Cultura, assim como os seus 74 anos, ao meu vizinho, amigo, que aprendi a admirá-lo pelo seu trabalho, ao José Augusto, sem palavras, desejar a todos um feliz ano novo, que a gente possa entrar 2026 com muita sabedoria, saúde, paz, com mais compreensão, principalmente por nós da área da comunicação, que as pessoas, antes de criticar qualquer trabalho que nos envolva, o trabalho do jornalismo, o trabalho da comunicação, que ela leia atentamente o que ela está lendo, o que ela está vendo, o que ela está opinando, para tirar as suas próprias conclusões e não conclusão de terceiros. É um desabafo meu, porque eu sei que esse ano foi um ano meio atípico para mim, perda de mãe, de irmã, mas eu acompanhei mais o raciocínio que eu estou fazendo agora, é pelo meu trabalho. Uma postagem de uma pessoa que está na imprensa, o papel dela não é produzir, ela vai reproduzir o que aconteceu, o fato. Então as pessoas têm que pôr isso na cabeça. A gente não sai do nosso conforto, da nossa sala de redação e vai lá e inventa uma história. O fato é a gente sair, a gente vai reproduzir o que aconteceu. Então as pessoas que fiquem atentos antes de fazer qualquer crítica ou qualquer comentário que possa destruir qualquer trabalho de um profissional da imprensa. Mesmo assim, desejo a todos vocês, aos ouvintes da Rádio Cultura, a todos os montealtenses, às autoridades competentes, ao pessoal da segurança pública, à minha família, principalmente ao meu irmão, hoje meu braço direito, esquerdo, tudo que eu tenho direito, e um feliz ano novo a todos. Ô Lucas, quero desejar a você, a todos que nos estão ouvindo, ao Benê, meu amigo também, ao Zé Augusto aqui. E hoje eu estou com a minha carteira de trabalho. Quando eu iniciei essa carteira aqui, o primeiro emprego, eu tinha 16 anos. E eu estou com essa carteira de trabalho hoje guardada, que vai fazer 50 anos que eu tenho essa carteira. E essa carteira representa, quero desejar a todos, que em 2026, que a primeira coisa que tenha é seu emprego, né? Que o emprego dignifica o homem. Então, essa carteira, eu vejo aqui, quando comecei, registrada com 16 anos, né? Já se fazem 50 anos que eu estou guardado essa minha carteira. É um documento que hoje eu aposentei. Foi graças a essa carteira aqui. Comecei, sempre eu pedi a conta do serviço. Graças a Deus sempre tive uma nova oportunidade.
Fiquei 40 anos no comércio, né? Quando eu comecei a trabalhar no ramo de indústria, Lanfredi, Cestari, depois farmácia, são 40 anos depois que eu me aposentei, Zé. Então essa carteira representa muito, não só para mim, como para todos os trabalhadores de Monte Alto. Então o meu desejo para que 2026 tenha saúde, paz e trabalho a todos. É isso que eu desejo para você. Muito obrigado a todos pelo convite que você, junto com nossos amigos, e que nós tenhamos um 2026 com muita saúde, porque a saúde e o trabalho é que dignifica o homem. Um abraço a todos, muito obrigado. Bom, chegou o momento agora da gente começar a se despedir, né? Ainda falta alguns minutinhos. Resto agradecer a Deus pelos 66 anos que me proporcionou. Você falou de trabalho, eu comecei com 9, registrado com 15. Comecei na Indoma, depois fui para a Conai, da Conai fui para a Sabesp, onde fiquei 47 anos, somando os 3 empregos, 50 anos, 4 meses e 17 dias de trabalho. Conciliados a isso ainda, tive passagem 12 anos por jornais, imparcial, onde fui o primeiro colunista social, juntamente com mais 3 pessoas, mas eu que encabecei essa ideia. Depois vim para a Rádio Cultura, 2 passagens, uma como plantão esportivo e uma depois como repórter. E depois entrei na parte social e ainda hoje um colaborador freelance aí da Rádio Cultura. Tenho o máximo prazer e um respeito muito grande, principalmente a boa imprensa, né? Como está aí exemplo aí o Benê fazendo esse trabalho simples, humilde, ímpar, sendo digno, e até chamou até a atenção dele fazer esse desabafo, porque não é fácil. Tem hora que você publica algo e não tem nada a ver, você não quer chegar a certos locais, mas acaba chegando, distorcem as coisas. Eu procuro não fazer críticas, eu gosto de, primeiro, informar, segundo, elogiar, que eu acho que é muito interessante, porque se a gente estiver no comando de qualquer coisa, sempre vai ter críticas. Então a gente tem que, primeiro, sentar no lugar do outro, não jogar farinha no ventilador do outro para depois o outro ter que vir e catar o que foi jogado ali, né? É complicado, mas é assim mesmo. Mas graças a Deus hoje aposentado, vivendo a minha melhor fase de vida, porque hoje tenho a disponibilidade, o tempo para ir e vir, estar com os amigos, estar curtindo, mas ao mesmo tempo produzindo algo de bom para mim, para a minha cidade, da qual espero que ela tenha progresso e muito mais, porque ela tem na lavoura. Aqui existe uma condição de lavoura já de 1000 produtores. Temos indústrias aqui diversas e que produz muito serviço. Temos um comércio pujante, cada vez crescente. Esperamos que o turismo também projete, que nós possamos ter cada vez mais condições de lazer também, para dar condições para todos. Desejo a todos um feliz 2026, que seja repleto de trabalho, de estudo, de relacionamentos, de paz e de progresso. A você, Lucas, que declaro de antemão a revelação da imprensa 2025, que você continue cada vez mais progredindo dentro da imprensa, da qual você traz uma ideia diferente, que não precisa fazer críticas, né, mas mostrando e dando voz às outras pessoas. Desejo a todos que estão nos ouvindo pelo rádio, quem está nos assistindo, que se foi bom até agora, com pequenos altos e baixos, que a vida oferece isso, que 2026 seja um parâmetro de felicidade para continuarmos fazendo o nosso melhor, principalmente para o nosso semelhante, porque somos humanos e somos irmãos um dos outros. Tudo de bom, que 2026 seja um marco novo na vida de cada um. Chegou o meu momento de agradecer, eu vou aproveitar esse momento que me resta aqui. Eu quero agradecer principalmente à Rádio Cultura por ter me dado essa oportunidade, ao Laerte, a Cátia, de terem me convidado, de ter aberto as portas para mim aqui. Perguntaram: Lucas, você tem uma ideia? Eu tenho, eu quero fazer um programa assim. Eles abraçaram a ideia. Eu era novo, eu era jovem, eles poderiam muito bem falar: talvez isso não dê certo, eu não vou dar essa oportunidade para esse menino não. Mas a gente está aqui no 47º programa. Quero agradecer a todos os ouvintes, as pessoas que
participam, que comentam, que de alguma maneira conhecem e falam bem do programa para outras pessoas. Eu quero agradecer a todos que já passaram por aqui, a todos que de alguma maneira contribuíram para que esse programa aconteça. Quero agradecer o Caí, meu parceiro, que está sempre ali, o Edmar. Quero agradecer vocês por terem topado participar desse último programa de 2025. A todos os nossos ouvintes, aos meus amigos. Eu quero agradecer o Matias também, que ele que toma conta do canal oficial no YouTube do Fala Monte Alto. E aos meus pais, a minha avó que está sempre com o radinho dela ligado 24 horas na Rádio Cultura lá. Vó, quero dizer para a senhora que eu tenho muito orgulho de ter a senhora como avó, aos meus pais e para quem está nos acompanhando e nos ouvindo, um excelente 2026, que o ano de 2026 faça com que as coisas ruins que aconteceram em 2025 fiquem no passado e que ano que vem seja um ano próspero e abençoado e que Deus possa nos guiar. Um forte abraço e até mais.